Boa noite. Um ano depois da tragédia de Mariana, que se completa neste sábado, 5 de novembro, as equipes do Jornal da Alterosa e do Jornal Estado de Minas voltam ao local onde tudo aconteceu. Você vai ver a situação atual da mina da Samarco, onde estivemos a convite da empresa, empenhada em mostrar o que está fazendo para reforçar a contenção das barragens e impedir novos desastres. E em viagem pela bacia do Rio Doce, poluída pela lama de Minas até o litoral do Espírito Santo, você vai visualizar por que, depois de 12 meses, o tormento não passou para comunidades e a vida que depende destas águas. Ainda nesta edição. Mais de 190 mil estudantes do país não poderão fazer o Enem neste fim de semana por causa das ocupações em escolas e universidades. Aqui em Minas, as provas foram suspensas em mais de 50 locais para cerca de 40 mil inscritos. Em alguns prédios da UFMG, os alunos que protestam contra a proposta de emenda constitucional que regula os gastos públicos, a PEC do teto, estão em confronto com quem quer que as aulas sejam mantidas. Uma mensagem de áudio de um professor gerou a maior polêmica na Faculdade de Educação Física. A mensagem é de um professor da Faculdade de Educação Física para um grupo do aplicativo WhatsApp. Amanhã estarei na universidade 7h30 e vou entrar. Mas já adianto, tá? Eu estive lá hoje, eu tive que recolher objetos pessoais. Eles já montaram barricada, fecharam as portas. Eles vão impedir a entrada dos alunos que querem aula, ok? E também dos professores. Se tiver aluno na porta, já fica mais fácil forçar a entrada. E a palavra é essa mesmo, vamos forçar a entrada, tá bom? Se acontecer alguma coisa, muito simples, a gente chama a polícia ou chama a segurança. Tá? Eu só não aconselho violência, mas também não peço a vocês passividade se caso venha agressão por parte deles. Os alunos tiveram acesso. A gente ocupou lá ontem e a situação realmente está muito tensa, muito complicada, porque os professores do departamento de esporte são todos de extrema direita. Eu já fui ameaçada de agressão por um professor. Hoje um professor invadiu lá, pulou as telas pela avenida. O resultado dos áudios que circularam pela internet é este aqui, olha, alunos da Faculdade de Educação Física se concentraram desde o início da manhã aqui na frente do prédio. Eles fazem neste momento uma conversa sobre a situação. Participam dessa pequena assembleia, além dos estudantes, funcionários da UFMG e professores. Entre eles está o professor que teria provocado a indignação de alguns alunos. O áudio é público, o áudio é meu. Está bem claro, cada um interprete da melhor maneira em relação ao áudio. O intuito foi coibir um movimento de divisão dos alunos em um elemento só. Todos os alunos são a favor da ocupação, todos os alunos. Todos os alunos são contra a PEC, ok? Porém, uma parte do aluno é a favor da manutenção das atividades acadêmicas. Os alunos marcaram para sexta-feira uma assembleia, onde esperam decidir se a ocupação continua. Segundo os estudantes, até amanhã desta quinta-feira, são 14 prédios ocupados. E no meio da polêmica, há muitos estudantes que preferiam protestar, mas tendo aulas. Eu sei que está prejudicando muita gente, vai prejudicar o semestre letivo de muita gente. E ainda tem a questão do Enem, né? Que tem ainda essa questão de que vai poder ser adiado. Eu não sou a favor da ocupação, não, mas eu acho que enquanto a gente não tiver um meio de manifestação melhor do que esse, é o único jeito de lutar contra a PEC. Os manifestantes passam os dias com atividades programadas e não permitem o acesso de ninguém aos prédios sem autorização do movimento. Professores aguardam os rumos do movimento que ameaça a realização do Enem e o fim do período letivo. O entendimento é que depois dessa assembleia de hoje, nós façamos uma reunião de professores para que nós possamos nos posicionar publicamente, porque isso ainda não foi possível em função do feriado de ontem. A reitoria da UFMG divulgou nota reconhecendo o direito à manifestação, mas condenando a restrição do direito de ir e vir de professores, técnicos e estudantes. Também na capital, outros estudantes contrários à PEC que restringe os gastos públicos fizeram uma manifestação no Barreiro nessa manhã. Cerca de 100 pessoas caminharam por ruas da região, carregando faixas e cartazes. A mobilização terminou em uma praça. A polícia acompanhou a passeata que transcorreu sem incidentes e de forma pacífica. Pode-se questionar a forma do movimento, mas não seu propósito, que é pela educação. O que está carecendo é de mais recursos. Em Santa Luzia, na Grande BH, alunos da rede municipal estão sendo obrigados a estudar em salas improvisadas em um galpão,
na quadra da escola. O prédio está em reforma. O Jornal da Alterosa já tinha denunciado este problema há mais de um ano e de lá para cá a situação piorou. As obras estão paradas. Esta é a situação da escola Lúcia Viana Paiva, em Santa Luzia. Segundo os pais dos alunos, há cerca de um ano o prédio da escola foi demolido para ser construída uma nova unidade. Desde então, as crianças foram realocadas em salas de aulas improvisadas na quadra da escola. É meia parede, não tem teto, o calorzão que fica lá é muito ruim. No mês passado, esse caçulinha meu aqui, ele deu até convulsão, devido ao forte calor. Eu sinto dor de cabeça e dor de barriga. Em volta da escola, telhas no lugar do muro. Eu quero que a obra continue, né? Para melhorar para as crianças. Graziele tem 2 filhos na escola e fala com indignação sobre as condições. Num lugar apertado, os meninos chegam todos sujos porque não tem piso, é piso grosso. Poeira, não tem água, não tem banheiro direito. Daí as crianças não querem ir para a escola mais. Em setembro do ano passado, a TV Alterosa mostrou o vídeo enviado por um telespectador que mostra como era a antiga escola, que estava sem telhado em um período chuvoso. O cúmulo do absurdo. Escola destelha todo o telhado para fazer reforma numa época de chuva, sabendo que pode ter planejado melhor. Não dá para filmar lá dentro junto com os alunos, porque eles não deixam, a Guarda Municipal não deixa, mas dá para ver o cúmulo do absurdo que está isso aqui. Em nota, a Prefeitura havia informado que demoliria o prédio para a construção de um novo. Essa é a obra da nova estrutura, que, segundo os pais, está parada desde o início do ano. Pararam a obra, né? Não tem ninguém trabalhando aí, né? A gente quer e exige da Prefeitura Municipal de Santa Luzia uma resposta de quando a obra vai voltar e de quando a escola vai ser entregue para a comunidade, porque a gente não aguenta mais ver os nossos filhos aí dentro passando mal. É difícil você deixar o seu filho 5 ou 4 horas na escola nessa situação. A Secretaria de Educação de Santa Luzia ficou de nos dar uma resposta até o fim dessa tarde, mas até agora nada. E a situação da saúde não é diferente. Ela está agonizando em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Uma unidade de pronto atendimento está com as portas fechadas por atraso no pagamento de salários e o Hospital Municipal São Judas Tadeu, o único público da cidade, está seguindo o mesmo caminho. Hospital Municipal vazio, atendimento suspenso e sem previsão de retorno, dizem os funcionários. A informação é de que dos 15 médicos do turno, apenas 3 estão trabalhando. E dos mais de 100 pacientes que vão ao local todo dia, restaram 25 internados aguardando transferência. O cidadão que é carente, que precisa de ser atendido, vamos ficar como? Ir para Belo Horizonte? Se os ônibus, as passagens estão caras. Nós temos um hospital que deveria estar nos atendendo e não nos atende. Então é lamentável. O pai de Maura, de 87 anos, teve um AVC e precisa de cuidados especializados. Ela está indignada com a precariedade. Nós estamos sem gazinha, sem soro, sem dipirona, sem luvas. Né? O procedimento do hospital está de dar dó. Na UPA Joanico Cirilo de Abreu, a situação é pior. Quem chega dá de cara com a porta. Apenas um cartaz na recepção informa o motivo. Falta de pagamento dos médicos, que afirmam não receber há 5 meses. Por nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que todos os pacientes do hospital e aqui da UPA do centro da cidade estão sendo encaminhados para a unidade de pronto atendimento de Justinópolis, que é bem distante daqui e já estaria sobrecarregada por conta do aumento na procura. Nesta quinta-feira, uma reunião no Ministério Público colocou frente a frente Prefeitura e médicos. O atraso de pagamento de salário é para os médicos terceirizados. Na verdade, não é greve, se trata da interrupção de um contrato de trabalho que não vem sendo cumprido pela Prefeitura de Ribeirão das Neves. Os outros profissionais estão nos apoiando porque exatamente o movimento não é só questão de salário de médico. O movimento é em prol de uma saúde digna e de qualidade em Ribeirão das Neves. Uma perseguição pelas ruas da Grande BH terminou em acidente e troca de tiros nessa quarta. Um jovem bateu o carro, capotou e atirou contra policiais militares. Olha o que eles encontraram dentro do veículo. A picape Estrada, destruída, parou tombada no meio da pista.
Quem dirigia o veículo era Jailton Inácio Ferreira Júnior, de 19 anos. Ele fugia da polícia depois de ter ignorado a abordagem dos PMs no bairro Duque de Caxias, em Betim. Durante a perseguição, o rapaz bateu na traseira deste veículo, que passava pela via expressa. A dona do carro, que não quis se identificar, contou que ficou apavorada com a situação. Nós freamos no radar e quando descemos, aí conversando todo mundo dentro do carro, bateu. E o carro cheio de crianças? Cheio de crianças. Vocês estavam parados? Não, estava indo, ele capotou e bateu em nós. Na altura do bairro Jardim das Alterosas, ele perdeu o controle do veículo, capotou. E aí veio a surpresa. Havia muita maconha dentro do carro. Segundo a polícia, o rapaz saiu do veículo com a arma em punho. Apontou contra a viatura. Os militares revidaram e atingiram o criminoso na perna. Logo em seguida, então, a droga foi guardada na viatura e, ato contínuo, a guarnição já tratou de dar os cuidados médicos ao infrator, levando ele no Hospital Regional de Betim. O criminoso, que é de Contagem, já tem histórico policial pelo mesmo crime, quando ainda tinha apenas 18 anos. Tem um tráfico ilícito de entorpecentes do ano passado, de 2015. E a polícia divulgou hoje as imagens de circuito interno de uma agência da Caixa Econômica Federal que foi alvo de bandidos na madrugada da última terça em Boa Esperança, no sul do estado. Veja como foi a ação dos criminosos. A cortina de fumaça é acionada. Em poucos segundos, ela encobre toda a agência bancária, dificultando a ação dos criminosos. Os bandidos entram no local com pés de cabra. Repare que eles estão encapuzados. Mesmo com a fumaça, a ação continua. Mais um criminoso chega a entrar no banco. Repare que a cortina branca encobre todos e dificulta o furto. Uma câmera registra o momento de uma explosão próximo à porta do banco. Vários objetos são arremessados. As mesas são atingidas. Repare agora do lado de fora. Um carro já espera com o porta-malas aberto. Os bandidos saem da agência. A câmera mostra agora o tamanho da destruição. Pouco tempo depois, os criminosos vão embora. Até o momento, ninguém foi preso. Um telespectador nos mandou um vídeo mostrando a dificuldade que é para atravessar a Avenida Raja Gabalha, num cruzamento muito movimentado no bairro Gutierrez, em BH. Quando o sinal de uma das pistas fecha, o outro abre e o pedestre fica no meio do caminho. A gente foi lá hoje para conferir. Nas ruas transversais, há faixa de pedestres, mas para atravessar a Raja Gabaglia na altura do número 1195, tem que ser com paciência ou na base da corridinha. Você tem que aproveitar o tempo que dá, assim, é uma brechinha que o trânsito deve você poder atravessar. Logo que o sinal na Raja fecha, o da rua Cachoeira de Minas abre. Luciano passa por aqui todos os dias e fala sobre a dificuldade. Eu desço lá em frente ao Madre Teresa, eu tenho que andar isso aqui tudo e aqui não tem sinal para pedestre. Para atravessar com segurança e sem correr risco, só na faixa de pedestre, que está um pouco mais à frente. Eles teriam que colocar uma faixa que seria bem interessante, mesmo porque tem um ponto de ônibus logo aqui embaixo. Gostaria que fizesse uma análise aqui para ver o que poderia ser feito. A gente ligou para a BH Trans, que informou que vai fazer uma vistoria no cruzamento e verificar se é preciso aumentar o tempo do semáforo e colocar um sinal para pedestres no local. Veja agora como fica o tempo no estado nesta sexta. A frente fria que atua sobre o litoral do sudeste brasileiro deixa o tempo instável e chuvoso em grande parte de Minas. A chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Em Belo Horizonte, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Caldas, os termômetros oscilam entre os 14 e os 22. Ficam entre 21 e 37 graus em Ponto Chique. Em Coronel Fabriciano, as temperaturas variam dos 24 aos 33 graus. E em Limeira do Oeste, mínima de 23 e máxima de 32. Às vésperas de completar um ano da tragédia de Mariana, uma equipe do Jornal da Alterosa voltou a Minas Germano, a convite da mineradora Samarco, do grupo Vale BHP Billiton, responsáveis pela tragédia. Sem poder operar, respondendo a ações na justiça, recorrendo de multas milionárias, a empresa quer mostrar o que está fazendo para reparar os danos e garantir que outro desastre não aconteça.
A lama que desceu desta barragem de rejeitos de minério no dia 5 de novembro de 2015, às 4h20 da tarde, invadiu vales, destruiu fauna, vegetação, comunidades e as vidas das famílias de 19 pessoas mortas. É o maior desastre ambiental da história do país e o maior do mundo com barragem, pelo volume de rejeitos despejados no ambiente. 50 a 60 milhões de metros cúbicos, segundo os órgãos ambientais. Depois de um ano, fomos ver como a ferida aberta em uma das cidades do quadrilátero ferrífero está se cicatrizando. Jornalistas de vários países vieram à sede da mineradora Samarco em busca de respostas. O coordenador de obras da empresa explicou o plano de contenção que está sendo feito, uma junção de barragens e diques para evitar novos desastres. Todo o complexo de represas, incluindo da mina de Germano, agora é monitorado com câmeras e radares de movimento que funcionam 24 horas, mas que só foram instalados depois da tragédia. Temos equipamentos de monitoramento através de radar e scanner, que permite a gente analisar deslocamento. Nós temos acelerômetros que permitem uma análise da energia desprendida em caso de um sismo, que é uma informação importante para hoje analisar a estabilidade das barragens. Os piezômetros, que nós já tínhamos antes, também estão integrados nessa sala. E as câmeras de visualização que foram instaladas após a ruptura, que tem uma imagem panorâmica de todas as barragens. Em campo, engenheiros nos mostraram a barragem de Germano, a maior delas, que teve a estrutura abalada após o desastre. Segundo eles, a represa foi estabilizada e tem sido monitorada sem receber novos rejeitos. No reservatório de Fundão, que se rompeu causando as inundações, máquinas e caminhões trabalham no que ainda restou de rejeito de minério de ferro. Das horas de reparo das estruturas remanescentes, essas obras foram concluídas no início do ano. As estruturas remanescentes estão todas dentro dos padrões de segurança estabelecidos por nós. Bom, é aqui neste ponto que a gente começa a compreender como vai ser feito esse sistema de contenção complexo. Ali embaixo a gente percebe que eles já começaram a construir uma barreira. Esta é a primeira, um amontoado de rochas que vai impedir que os rejeitos que a gente vê logo ali, passem para o outro lado. Outras 3 estruturas como esta estão sendo construídas ao longo do córrego de Fundão. Mas o estrago feito pelo tsunami de lama ainda pode ser visto em alguns pontos. Um último relatório do IBAMA apontou que apenas 5% das obras de contenção recomendadas a Samarco estariam concluídas. A empresa alega que 90% das estruturas estão prontas. E depois de alguns quilômetros, nós chegamos aqui na barragem de Santarém. Os rejeitos já se assentaram e o que aparece no meio é apenas o córrego que desce lá de Fundão. Por isso, para garantir mais segurança, a empresa decidiu construir esta outra barragem que está sendo conhecida como Nova Santarém. Se durante o período de chuva houver alguma mobilização desse rejeito que está acima, nós vamos conter esse rejeito nessa região, além das barreiras e diques que estão acima daqui. Fora da área da mineradora, um dique de contenção teve a construção liberada pelos órgãos ambientais em setembro passado para proteger o rio Gualacho de rejeitos que possam vazar das represas com as chuvas. Ele fica abaixo do antigo Bento Rodrigues, o distrito que hoje é só ruínas e que será alagado, segundo os engenheiros, sem comprometer a história do local. Esse dique, ele está alagando a parte já impactada de Bento, né? Ele vai preservar, as ruínas da capela, do cemitério e das casas que ainda estão de pé, né? No próximo bloco você vai ver que o estrago feito ainda não foi reparado. A mancha da lama permanece nas águas da bacia do Rio Doce, percorrida pela equipe do Jornal Estado de Minas, de Mariana até a Foz, no litoral do Espírito Santo. A mancha da lama de rejeitos da barragem da Samarco permanece na bacia do Rio Doce um ano depois da tragédia. Seguindo o curso das águas entre Mariana e a Foz, no litoral capixaba, a equipe do repórter Matheus Parreiras, do Jornal Estado de Minas, registrou imagens e depoimentos sobre o dano causado pela atividade mineradora negligente, como as leis e a fiscalização do Estado.
INAC, 270 quilômetros depois de Mariana. O Rio Santo Antônio, que tem a água considerada mais limpa da bacia do Rio Doce, se tornou um abrigo para os peixes que fugiram há um ano depois que a onda de lamas e rejeitos de minério desceu lá da mineração da Samarco, em Mariana. Só que esse berçário deveria ter condições boas para esses peixes repovoarem, se encontra dessa forma. Recebe esgoto in natura aqui em INAC, onde esses canais formam línguas negras que vão se misturando à água do Rio Santo Antônio para ver a mancha marronzada fazendo a curva aqui no rio. Baguari, 312 quilômetros depois de Mariana. O que tinha no Rio Doce morreu tudo. O que existe hoje para falar peixe do Rio Doce está dentro desse tanque aqui. 40 mil a 50 mil peixes aqui dentro que foi recolhido pelo meu pessoal aqui. Para fazer aniversário agora, ninguém nunca me procurou para nada. Porque não é para mim. Estou criando eles aqui de novo para o Rio Doce, para o povo de Valadares, a comunidade de Valadares, né? Governador Valadares, 332 quilômetros depois de Mariana. Tem que comprar água, gente tem que ter dinheiro para comprar. Como que não tem dinheiro para comprar? Está fazendo água do rio, muita gente fazendo água do rio, dos rios. E a água do rio é ruim? Tá ruim? Nossa senhora, tá péssima, com a lama amarela. Resplendor, 398 quilômetros depois de Mariana. Nós, todo mundo vinha para aqui, ficava tranquilo, mas e agora? Diz que a água está poluída ainda, né? E o peixe? Hã? E o peixe? Também tem como pescar, não é? Praia de Regência, em Linhares, no Espírito Santo, 549 quilômetros depois de Mariana. Tá tudo estragando aí. Nós temos um investimento de 10 mil reais, entendeu? Parado dentro de casa, que é de rede, entendeu? Sem poder, entendeu? Pescar. Amanhã você vai ver como está a vida dos moradores das comunidades destruídas pela lama. Fique agora com o SBT Brasil. A gente volta amanhã. Boa noite para você.